A gente está chegando aqui no final do ano de 2024 e para muita gente o ano simplesmente acabou. Mas a verdade é que para quem empreende, qualquer mês pode ser extremamente decisivo. Por isso nesse vídeo eu separei 10 ações que você pode executar ainda em 2024 para alavancar o seu negócio digital. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Ação número 1. Construir hábitos mais saudáveis. Não existe CNPJ forte com o CPF fraco. A maioria das coisas da vida muda drasticamente se você tomar conta do básico, se você olhar para os fundamentos. Quais são os fundamentos dos hábitos saudáveis? A primeira coisa é dormir direito. Se você dormir direito, todo o resto da sua vida vai ser mais fácil. E dormir direito não é só sobre a quantidade de sono, mas também é sobre a qualidade de sono. Uma coisa que ajuda muito é se você monitorar o seu sono. Por isso que eu uso esse anel aqui, para eu monitorar o meu sono todos os dias. Se você dormir direito, vai ficar muito mais fácil de você estudar, se alimentar melhor, se hidratar, fazer as coisas que você precisa fazer por você e que não são agradáveis. São essas coisas que não dão a recompensa imediata, e sim a recompensa no longo prazo, que vão fazer diferença para sua vida. E se você cultivar hábitos saudáveis, vai ser tudo muito mais fácil. Ação número 2. Escolha cuidadosamente os seus ambientes. O que quer dizer isso? Você está frequentando ambientes que fazem você crescer ou ambientes que puxam você para baixo? É aquela frase que eu sempre digo: ande com 5 idiotas e você será o sexto, ande com 5 milionários e você será o sexto. Aonde você está se inserindo? Você está se inserindo em ambientes onde as pessoas prosperam, onde as pessoas buscam prosperar, onde as pessoas enxergam isso como uma coisa normal? Você está frequentando ambientes que tem pessoas que já chegaram lá aonde você quer chegar? Porque uma das maiores objeções da vida para você ter um resultado é você não acreditar que você consegue fazer. Porque você olha aquela pessoa que está lá longe e parece que aquela pessoa consegue ter o resultado, mas você não. E quando você consegue conviver com alguma dessas pessoas, você percebe que essa pessoa não é mais inteligente que você. E a partir do momento que você percebe isso, você percebe que você também consegue ter aquele resultado que parecia em um momento tão distante da sua vida. E às vezes a gente fica lutando contra o ambiente, a gente fica tentando mudar as pessoas que estão ao nosso redor, e isso é completamente inútil. Você não pode mudar os seus amigos, mas você pode mudar de amigos. Se você está num ambiente que seus amigos só falam de pornografia, de baixaria, de política, de coisas que vão puxar você para baixo, esse não é um ambiente que você vai prosperar. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas estão discutindo ideias e não pessoas, a probabilidade de você prosperar é muito maior. E se por acaso nem todos os ambientes que você frequenta são ideais para você prosperar, você tem que criar o seu ambiente para que você prospere. Por exemplo, o ambiente interno da sua empresa, o ambiente interno da sua família. Você pode cuidar desse ambiente para que você seja o responsável por um ambiente onde as pessoas possam prosperar. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando prosperar em relação a hábitos melhores, a se tornar uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Ação número 3. Aumentar intencionalmente o seu networking. Conectando com o ponto anterior, a questão da ambiência, se você aumentar o seu networking, as suas conexões, isso pode trazer muito mais resultado do que mesmo um diploma. Inclusive eu gravei um vídeo inteiro sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição para você olhar com calma no final. Mas o fato é o seguinte: quando você está tentando crescer o seu negócio, você vai precisar invariavelmente de outras pessoas. Você vai precisar de outras pessoas para fazer negócio com você, você vai precisar de outras pessoas para te ajudarem a trabalhar com você, você vai precisar contratar pessoas, você vai precisar de pessoas que já trilharam esse caminho. E quanto mais você aumenta essa rede, onde você pode pedir ajuda, onde você pode pedir um conselho, onde você pode cortar um caminho que outra pessoa já fez, para que você não tenha que cometer os mesmos erros, isso vai ter um valor inestimável. Por isso as pessoas costumam dizer a frase que networking é mais valioso do que dinheiro, porque o networking pode possibilitar que você faça muito dinheiro. E foi isso que aconteceu em toda a minha trajetória. Ação número 4. Vender na Black Friday. Na verdade, o que o mercado digital fez com a Black Friday foi criar um grande Black November. O mês de novembro costuma ser um dos meses mais prósperos do digital. Apesar do custo por lead estar muito mais alto do que ele costuma estar ao longo do ano, já que os grandes varejistas injetam milhões e milhões de reais em tráfego pago, ainda assim, durante a Black Friday, as pessoas estão com um ímpeto muito maior de comprar. O que você precisa fazer? Você precisa criar uma oferta irresistível. Uma oferta muito melhor do que as ofertas que você faz ao longo do ano.
Muitas vezes você pode fazer um combo com todos os seus produtos, você pode entregar os seus produtos com acesso vitalício, você pode criar bônus específicos, ou você pode simplesmente cortar o seu preço pela metade. Não necessariamente pela metade, às vezes você pode dar 30% de desconto, 20%, 40%. O lance é o seguinte, você precisa criar para o consumidor a sensação de que ele está tendo uma grande vantagem em realizar a compra naquele momento. Então, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam todas aquelas leads que elas coletaram ao longo do ano inteiro, e aí elas fazem uma oferta para essas leads e para os compradores, que vai fazer com que você tenha um custo de aquisição menor, ainda que o custo do lead esteja mais alto. E por causa disso, a Black Friday acaba sendo tão lucrativa, porque você está indo a favor da corrente e não contra a corrente. Porque nessa época, como as pessoas sabem que vão ter ofertas incríveis, elas estão muito mais dispostas a abrir a carteira. Ação número 5, investir em si mesmo. Warren Buffett tem essa frase muito famosa que diz o seguinte: o investimento que paga mais dividendos sempre vai ser o investimento em si mesmo. O objetivo é sempre que você esteja, como diz o título do livro do Cal Newport, seja tão bom ao ponto que você não possa mais ser ignorado. E como que você vai chegar nesse nível de maestria? É só com um investimento constante em si mesmo. E como que você poderia investir em si mesmo? Você pode participar de um evento presencial, você pode participar de uma mentoria, você pode participar de um mastermind. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer mentoria, eu não tenho dinheiro pra fazer mastermind, eu não tenho dinheiro pra ir em eventos. As pessoas sempre dão desculpas. A maioria das vezes, o que as pessoas não têm é prioridade para investir em si mesmas. Mas vamos supor que você seja uma daquelas pessoas que realmente não tem condição de investir em si mesmo em nenhuma dessas coisas. Você pode investir em si mesmo através da leitura de um livro por mês, que vai custar R$50, e mesmo se você ganhar um salário mínimo, você consegue investir R$50 no livro. Você pode fazer esse investimento em si mesmo assistindo esse canal aqui no YouTube, maratonando todos os vídeos que eu criei aqui para você. Por exemplo, o que eu vou fazer esse ano para investir em mim? Eu vou no evento do Tony Robbins em dezembro desse ano, em Palm Beach, nos Estados Unidos. Eu investi R$36 mil só no ingresso desse evento. E além de pagar o ingresso, eu ainda vou pagar passagem, hospedagem, alimentação, tudo em dólar a 5,87 enquanto eu tô gravando esse vídeo. E por que eu tomei essa decisão? Porque o retorno que eu recebo desse investimento é infinito. Conforme os anos vão passando, eu vou recebendo mais retorno, mais retorno, mais retorno, e por isso que eu nunca parei de investir em mim. Ação número 6. Cuidar do seu estado de espírito. Falando no Tony Robbins, ele diz que o que conduz a nossa vida são os 3 S's, que ele chama de State, Story e Strategy, ou seja, estado, história e estratégia. E ele fala que a gente coloca muita energia geralmente na estratégia, mas a gente não coloca muita energia em melhorar o nosso estado de espírito e nas histórias que a gente conta pra gente mesmo. O que ele quer dizer com isso? Se você estiver num estado de espírito acuado, pra baixo, frágil, você não vai conseguir encarar tudo o que você precisa para você ser bem sucedido quando você estiver empreendendo. E como o digital, muitas vezes ele não é um jogo de cérebro, mas sim um jogo de estômago, ou seja, você tem que aguentar os altos e baixos que vão acontecer até que você tenha algum resultado. Por isso você tem que manter o seu estado de espírito elevado, porque você vai precisar aguentar tomar muita porrada até que você tenha o resultado que você almeja no seu negócio. Ação número 7. Produção de conteúdo. Os 2 únicos arrependimentos em comum que todo mundo que faz muito tempo no marketing digital tem são os seguintes: não ter investido mais em tráfego e não ter produzido mais conteúdo. Você precisa produzir a maior quantidade de conteúdo que você puder, na maior qualidade que você puder. E você pode começar a fazer isso agora mesmo. A Creator Economy funciona da seguinte maneira: você precisa criar audiência e monetizar a audiência. É só isso. Tudo gira em torno de criar audiência e monetizar a audiência. Então você precisa estar o tempo todo criando audiência e nutrindo a audiência que você já tem, para eventualmente em algum momento você monetizar. A produção de conteúdo, ela não para nunca, ela é o oxigênio do negócio. Para quem trabalha com lançamento, você tem a PPL, que é essa fase da produção de conteúdo em si. Depois você tem o PL, né, o CPL, que é o conteúdo de pré-lançamento, e por fim você tem o lançamento. E a frase mais dita aqui no mercado é o seguinte: a PPL é eterna. Quando você acaba um lançamento, você já começa a PPL para o próximo. Você não pode parar e nem diminuir a intensidade. Pelo contrário, você tem que estar cada vez melhor e cada vez mais intenso na sua produção de conteúdo para que você colha o melhor resultado possível dentro da Creator Economy. Ação número 8. Coletar feedback intencionalmente. Você pode fazer isso conversando com seus seguidores, você pode fazer isso conversando com seus alunos, você pode fazer isso conversando com as pessoas que trabalham com você, seus funcionários, seus sócios. Você precisa ser aquela pessoa que deixa as pessoas à vontade para criticarem você. Tem a história de um ex-vendedor de sabão, que ele se chama E. 8 Little, que é contada no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Fala que ele ia vender de porta em porta sabão, e o que acontecia? Quando ele tentava vender o sabão, muitas vezes as pessoas não compravam. Depois ele voltava lá e falava para a pessoa o seguinte:
eu não tô mais tentando vender o sabão para você. Eu queria só perguntar, se você puder, já que você é uma pessoa que tem mais experiência e é mais bem-sucedida do que eu, por que você não comprou o sabão? O que eu fiz de errado quando eu fui tentar vender o sabão para você? Se você puder fazer essa gentileza por mim, eu vou te agradecer muito e eu posso melhorar o meu trabalho para o futuro. E essa atitude levou ele simplesmente a se tornar presidente da Colgate-Palmolive. Isso aconteceu ao longo de vários anos, ele foi crescendo na companhia e ele acredita o fato dele ter se tornado presidente da Colgate-Palmolive ao fato dele sempre pedir feedback para as pessoas do que ele poderia melhorar, e isso trouxe para ele uma perspectiva de coisas que ele não enxergaria e ele pôde trabalhar para se tornar um melhor profissional a ponto de se tornar presidente de uma empresa multinacional. Ação número 9. Fazer o planejamento de 2025. A primeira questão é, você fez o planejamento de 2024? Se você fez o planejamento de 2024, você precisa avaliar o seu planejado versus realizado. Como foi para você? Qual que é o balanço que você faz do ano? Quais são as coisas que você fez que deram certo e que você precisa aumentar a intensidade, né? Você precisa girar o dial para você fazer mais daquilo. E quais foram as coisas que você fez que deram errado, que você precisa diminuir o dial naquilo, que você precisa parar de fazer. Uma das coisas que ajuda muito é você ter clareza de qual é a métrica que você está buscando. Então, dependendo do seu momento de negócio, você vai estar buscando métricas diferentes. Às vezes você está buscando só ter oxigênio para a empresa, então você está muito no começo, você precisa primeiro construir ali o seu Open Doors, que seria você construir os seus primeiros 6 meses de Open Doors, ou seja, você teria 6 meses para funcionar, ainda que você não vendesse nada. Outras vezes você está no momento de escala, então você está mais preocupado em aumentar o seu número de clientes, em aumentar o seu número de alunos. Outras vezes você está no momento de crescer a audiência. Enfim, você tem que ver qual que é a métrica mais importante para você. Em geral, eu aconselho as pessoas a ter como métrica mais importante o lucro. A última linha, quanto dinheiro vai para o bolso do sócio. A partir do momento que você define qual que é a métrica mais importante, você passa a desenhar um plano com ações para que essas métricas sejam atingidas. Você pode usar sistemas que já são conhecidos, como por exemplo o OKR do Google, que é muito conhecido. Mas se você quiser simplificar ainda mais, você só precisa escolher ali 2 ou 3 indicadores que vão dizer se a sua empresa teve sucesso. E mais uma vez enfatizando, para mim pelo menos, o lucro é sempre o mais importante. Ação número 10. Descanse antes de ficar cansado. É muito comum dentro do digital esse assunto, burnout, exaustão. As pessoas estão sempre reclamando que elas estão sem energia. E eu acredito que isso acontece porque as pessoas simplesmente não descansam. Se você pensar no coração humano, ele é capaz de bombear 20 toneladas por dia. E como que ele faz essa quantidade colossal de trabalho? Porque a cada vez que ele vai bombear sangue, ele descansa um pouco antes da próxima. Então o coração que vai bombear sangue 100 mil vezes por dia, ele consegue fazer esse trabalho imenso porque ele está sempre descansando entre o trabalho. E é o que eu recomendo para você, que você consiga descansar entre o trabalho, que você consiga relaxar de alguma maneira. E você pode fazer isso tirando uma soneca na hora do almoço, você pode fazer isso depois de você ter uma sessão intensa de trabalho, você descansando um pouco. Agora no final do ano você pode tirar uma pausa maior, de repente passar um tempo com as pessoas que você ama, de repente tirar uma Think Week, que o Bill Gates faz, que ele passa uma semana só se dedicando à leitura. Enfim, você pode encontrar a sua maneira. O fato é que muitas vezes sintomas como o burnout acontecem porque as pessoas não descansam tempo o suficiente entre o trabalho, não fazem pausas o suficiente. Mas no final, o importante é que você tenha vários anos à frente para que dê tempo de você colher os frutos das sementes que você plantou. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like, deixe seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.